Toda ação realizada sem o consentimento da mulher na hora do parto é considerada violência obstétrica. Saiba mais sobre os direitos da gestante agora com a repórter Nicole Tim. Hoje a gente recebe aqui no estúdio do Jornal do Rio Entrevista a ginecologista e obstetra, a doutora Paula Miller. Boa noite, doutora. Boa noite. Nos últimos dias, o caso do anestesista que estuprou uma paciente durante uma cesárea acendeu um alerta sobre os direitos das mulheres no momento do parto. Eu já começo perguntando justamente sobre isso. Uma das questões levantadas foi o direito a um acompanhante no momento da cesárea, ou então do parto normal, claro. A mulher tem direito a um acompanhante ou não tem? E quem pode ser esse acompanhante, doutora? Pois é, quando a mulher engravida, né, ela inicia as consultas de pré-natal, ela tem uma orientação do obstetra, né, que ela tem direito a receber um acompanhante durante o trabalho de parto, se for um parto natural, ou durante a cesariana, se for indicada a cesariana. Então é um direito da mulher, eu acho que desde 2005, ter um acompanhante. Se não for o marido, pode ser uma parente próximo, uma amiga, uma parceira, um parceiro. Não tem problema, ela tem direito a um acompanhante durante todo o trabalho de parto e cesariana, tanto no parto natural quanto na cesariana. Agora, ela também tem direito a várias outras coisas, né? Como procedimentos, medicamentos. A senhora pode esclarecer isso pra gente? Sim, hoje em dia a gente está num movimento muito grande de iniciar um processo de parto natural, né? O máximo possível tentar o parto natural. Porém, a gente tem que entender que a mulher também tem direito a escolher algumas coisas, alguns momentos ela tem direito a escolhas, se ela quer ter ou não um parto natural, se ela quer ou não ser submetida a medicações, a punção venosa, a analgesia de parto. Na cesariana já trata-se de uma emergência, então se o médico achar que tem indicação de fazer uma cesariana por um sofrimento fetal ou por alguma patologia materna, aí é uma parte a ser uma indicação médica. Mas isso tudo tem que ser compartilhado durante o pré-natal com a paciente. Ela precisa entender que existem emergências obstétricas que têm indicação dela ser submetida a uma cesariana. Como, vou dar um exemplo, uma placenta que está na frente do bebê, é indicação imediata de cesariana, porque o bebê não vai nascer de parto natural. Ou um descolamento prematuro da placenta, precisa fazer uma cesariana também, de emergência. Uma paciente que tem alguma patologia de base, como diabetes gestacional, com um bebê muito grande, que tem uma desproporção para nascer de parto normal. Todas são indicações médicas e tem muitas variantes. Então a gente tem que tomar muito cuidado até onde que a gente pode permitir as escolhas da paciente, que tem que ser uma coisa compartilhada com o obstetra, né? Até que ponto que a gente tem indicações reais de um procedimento cirúrgico que é a cesariana. Agora, doutora, outra questão que veio muito à tona é a questão da violência obstétrica, né? O que caracteriza exatamente violência obstétrica e como a mulher pode se identificar como vítima dessa situação? Qualquer agressão vinda por parte de um médico, né, durante o trabalho de parto, agressão verbal, psicológica, né, é considerada uma violência obstétrica. Existem também algumas pessoas que consideram, por exemplo, o procedimento de fazer uma episiotomia uma violência obstétrica se não for autorizado pela paciente. Hoje em dia já existem pesquisas que não há necessidade de fazer a episiotomia, que você deixa o bebê vir de forma devagar e você protegendo o períneo, você não vai ter uma ruptura perineal tão grande e não necessitando fazer episiotomia. Sem uma autorização prévia da mulher, pode ser considerado uma violência. Vai fazer, porque tem que fazer. Nada que é imposto, né? Tudo tem que ser conversado e explicado antes para que seja uma escolha junto com o médico. Existem alguns sinais que ela pode ficar mais alerta nessa situação? Já é uma situação muito delicada, né? De ficar atenta a esse tipo de sinal. Um momento único da vida dela, ela vai ter o neném ali. E assim, o máximo que ela tiver de acolhimento, né, de carinho naquele momento é o mais importante. Porque o que não pode é a violência em si, é você
ter uma agressividade naquele momento, né? Ela muitas vezes a mulher que não opta por não tomar analgesia de parto, ou as que também não tem nem essa opção, que vão ter o neném porque realmente no hospital não tem anestesista no dia, ela pode gritar muito, sentir muita dor e às vezes pode ter uma impaciência de alguma pessoa, de qualquer pessoa que seja, não só do médico, para de gritar ou qualquer, né, qualquer coisa que vá contra um acolhimento naquele momento. É importante que o acompanhante também esteja atento a esses sinais, doutora? Por isso que é tão importante o acompanhante estar junto, para evitar que haja esse tipo de comportamento, né, agressivo com uma gestante que está num momento difícil realmente. O momento de ter o filho é muito doloroso, né, a gente sabe disso. Já é mulher, eu já tive filhos, você não sei se já teve filhos, é um momento de muita dor e você fica realmente... As mulheres normalmente relatam que nem lembram daquele momento, de tanta dor que elas estavam sentindo. E quando realmente não tem a analgesia, que algumas mulheres optam pela analgesia, outras não, a analgesia do parto torna o momento dela perceber o que está acontecendo. E quando ela não toma anestesia, ela não consegue perceber muito esse momento, porque é um momento de muita dor, de muita força que ela faz para poder o neném nascer. E se ela tiver sido vítima, o que ela pode fazer nesses casos? O que vocês recomendam? As orientações é fazer uma queixa, né, no CRM, no Conselho Regional de Medicina, que a gente tem uma inscrição, e procurar um órgão, principalmente no hospital que ela teve o neném, procurar a diretoria, a ouvidoria do hospital, para falar que ela se sentiu, né, agredida ali naquele momento. E aí eu acho que isso tudo... Já no CRM, no Conselho Regional de Medicina do Profissional, que a gente tem a inscrição, já deve dar uma agilizada no processo de procurar e conversar com o médico, porque ele está cometendo esse erro, né? esse equívoco. E essas situações todas de violência podem acabar trazendo muitos problemas para as mulheres, né, doutora? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Porque é um momento tão especial o nascimento de um bebê, né? Então a gente tem que seja um momento muito mágico, né? De alegria, da chegada do bebê, de que chegue com saúde. Isso que a gente também tem que frisar muito, porque não podemos entrar nos modismos, né? Porque a minha amiga teve um parto natural, eu também vou ter igual. A gente não sabe, cada um funciona de uma maneira, cada organismo responde de uma maneira. Então, eu acho que a intervenção médica nesse momento é só para ajudar, para a gente evitar uma perda fetal, um feto com sequelas, né? Que muitas vezes a gente fica falando, tudo é muito lindo no nascimento, mas podem acontecer problemas e a gente tem que ter essa consciência como médico de também não deixar se levar por modismos e fazer o que é correto, para a gente entregar um bebê saudável na mão da mãe e uma mãe saudável para cuidar desse bebê. Até porque, claro, o psicológico fica completamente afetado. Com certeza, né, é super importante. Por isso que é a importância do pré-natal. A mulher precisa fazer um bom pré-natal, ter muito boas orientações durante o pré-natal, fazer todos os exames de sangue, todas as ultrassonografias, né? A obstetrícia evoluiu muito. Em 1970, os nenéns, antes de 1970, pouco tempo atrás, os nenéns nasceram em casa, né? 1940. E o parto foi para o hospital porque era alto índice de morte materno e fetal, quando o parto era domiciliar. Então, o parto foi para o hospital para dar uma segurança para a mulher e para o bebê. E a gente sabe que muitos desses casos acabam acontecendo na rede pública, mas também, claro, existe violência na rede privada. Sim. A senhora tem experiência nos dois lados e eu queria que a senhora falasse se a senhora atribui também, claro, a falta de respeito de muitas equipes médicas, mas também a falta de informação dessas mulheres. Sim, eu acho que a falta de informação é grande, né? E a gente tem uma carência muito grande ainda. Infelizmente, a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, né? Se a gente for lá para o interior, aí é muito diferente, né? A gente está falando aqui da cidade do Rio de Janeiro. E a gente tem um volume grande de nascimentos, né? Os hospitais
municipais, federais, eles têm um índice alto de nascimentos por plantão. E tem hospitais aqui no Rio, principalmente, que tem muito acolhimento e muita equipe preparada para realizar esse parto. Então, a nossa orientação sempre é procurar um hospital de referência, um hospital bom para ter o bebê, um hospital que receba ela de uma maneira, né, com todas essas regras que a gente está falando, que tenha um acompanhante, que fique de olho o tempo inteiro, porque o caso que aconteceu foi um caso de uma cesariana. E o que aconteceu não foi uma violência obstétrica, né? Que fique bem claro isso. Foi uma violência de uma paciente que estava incapaz, que estava dopada e aconteceu aquilo. Então não foi obstétrica, porque não foi o obstetra que fez nada. O obstetra estava fazendo parto, não tinha nem como ele ver aquilo. Então, assim, o que a gente orienta é procurar um hospital de referência, de bom atendimento, de humanizado, que uma equipe receba bem essa paciente, que ela tenha direito a ter um acompanhante. E inclusive na cesariana, porque o acompanhante pode ficar com a paciente até o final da cesariana. E a parto cesariana, também é importante falar, a paciente não é sedada. O tipo de anestesia feito na cesariana é a raquianestesia ou a peridural. E a mulher só fica sem sentir a parte inferior, aonde é feita a cesariana. Então ela fica acordada, ela não fica dormindo dopada. Às vezes pode ser necessário, se a paciente estiver muito ansiosa no pós-parto, às vezes o neném nasce com algum problema, vai para a UTI, e o anestesista, de uma forma para acalmar a paciente, ele dá um remedinho para ela dormir, para ela relaxar, mas não necessariamente durante a cesariana ela precisa ser sedada. E ela pode falar, não, eu não quero, eu quero ficar acordada. Doutora Paula Miller, ginecologista e obstetra, muito obrigada pela sua entrevista. Nada.